Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. 31 de dezembro, estamos aqui fechando o ano de 2025 e quinto vídeo do nosso canal. Se Deus quiser, em 2026 virão muito mais. E eu tô aqui hoje pra gente falar que há uns 3 vídeos atrás, mais ou menos, no nosso segundo vídeo aqui no nosso canal, nosso inscrito Luciano, ele pediu assim nos comentários: estou esperando o vídeo da retrospectiva 2025. Vai ser atendido hoje seu pedido. No tempo ainda a gente teria a decisão do Intercontinental e também da Copa do Brasil, mas não vamos falar só de futebol. Temos a minha colinha aqui. Hoje vai ser até um pouco mais difícil porque eu vou ter que ficar olhando, porque são nada mais nada menos que 12 categorias que eu separei aqui para a gente conversar um pouco, e conforme for passando o tempo do vídeo, nós vamos falando de cada assunto por aqui. Nós vamos começar exatamente com o futebol. Tá aqui, né, a nossa base, tá aqui o time do nosso administrador desse canal aqui, que vocês já estão vendo. Não tem muito o que falar desse ano, né, mas vamos seguir o baile que é melhor. O Corinthians foi o campeão da Copa do Brasil agora no finalzinho desse mês de dezembro, ao vencer o Vasco por 2-1 no jogo de volta da decisão após um empate em Itaquera. Nós falamos disso dias atrás aqui no nosso canal. O Flamengo acabou sendo o campeão da Série A, acompanhado do Palmeiras, do Cruzeiro e do Mirassol, que foi a grande surpresa do Brasil esse ano no mundo do futebol, fechando o G4, com o Sport, o Fortaleza, o Ceará e o Juventude sendo rebaixados para a Série B. A Série B de 2025, que tivemos como campeão o Curitiba, que subiu, vai voltar para a Série A junto com o seu rival, o Atlético do Paraná, a Chapecoense e também o Remo. Para a Série C, tivemos a Ponte Preta, campeã da Série C, numa final contra o Londrina. Londrina que também sobe junto com o São Bernardo e com o Náutico. E na Série D, nós tivemos o Barra de Santa Catarina como campeão em cima do Santa Cruz na decisão. E aí sobem junto também com o Maranhão e a Inter de Limeira. Indo um pouco mais para competições de seleções e competições ainda de clubes, mais de forma internacional, o Flamengo campeão da Libertadores por 1-0 contra o Palmeiras, com gol do zagueiro lateral Danilo. O PSG foi campeão da Champions numa goleada impiedosa em cima da Inter de Milão por 5-0. O Tottenham campeão da Europa League ao vencer o Manchester United em um duelo inglês por 1-0. E o Chelsea, outro time inglês, sendo campeão intercontinental, vencendo a Conference League em cima do Betis por 4-1. Nós tivemos a Supercopa da Europa, o duelo entre PSG e Tottenham. O jogo terminou nos 90 minutos em 2-2. Nos pênaltis o PSG venceu por 4-3 e ficou com esse título. Supercopa, né, para quem ainda não sabe, o campeão da Champions, que foi o PSG, contra o Tottenham, campeão da Europa League. O Chelsea foi o campeão da Copa do Mundo de Clubes, né, a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, em formato da antiga Copa do Mundo de Seleções. Foi feita a Copa do Mundo de Clubes e o Chelsea venceu a decisão, exatamente, o Paris Saint-Germain por 3-0. O PSG, esse que foi campeão do Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, né, que reunia só apenas os campeões de cada continente. O PSG chegou já diretamente na final, enfrentou o Flamengo 1-1 nos 120 minutos, contando tempo normal e prorrogação. E no jogo que também já falamos tempos atrás aqui no canal, a decisão por pênaltis, que o PSG levou por 2-1 com o goleiro Safonov defendendo 4 pênaltis. E aí o último ponto no futebol masculino para registrar, do futebol de seleções, tivemos a seleção de Portugal sendo campeão da Nations League, em cima da Espanha, num jogo empatado em 2-2 e decidido nos pênaltis por 5-3. Também vamos falar rapidinho aqui do futebol feminino, que tivemos o Arsenal como campeão da Champions League, vencendo o Barcelona na decisão por 1-0. A Inglaterra como campeã da Eurocopa Feminina, que venceu na decisão a Espanha, 1-1 no tempo normal e na prorrogação, na decisão por pênaltis 3-1 para a Inglaterra. Nós tivemos também o Corinthians, campeão da Libertadores, ao vencer o Deportivo Cali por 5-3 nos pênaltis, depois de um jogo zerado no tempo normal. E o Corinthians também foi o campeão da Série A
da Série A feminina ao empatar com o Cruzeiro no jogo de ida por 2-2 e vencer em Itaquera por 1-0. Um último ponto antes da gente mudar de assunto no rumo do futebol foi o retorno nesse ano de 2025 do Neymar Júnior ao time do Santos, time que o revelou para o mundo. Passagens do Neymar pelo Barcelona, depois que saiu do Santos ao ser vendido para o Barcelona, também jogou pelo PSG e pelo Al Hilal da Arábia Saudita, e aí após uma lesão grave que o deixou por mais de um ano fora dos campos, o Neymar voltou para o Santos. Teve uma temporada de altos e baixos, de alguns percalços por mais algumas lesões, mas o Neymar ainda é jogador do Santos. Ao que tudo indica, deve renovar seu contrato por mais 6 meses para tentar chegar na seleção brasileira para a Copa do Mundo, que ao que tudo indica, palavras também do próprio Neymar, deve ser sua última Copa do Mundo, mas aí é tema para um assunto futuramente, para a gente ver como vai ser essa questão Neymar Júnior, seleção brasileira e Copa do Mundo em 2026. Agora nós vamos para o mundo das lutas. No judô, nós tivemos o Brasil sendo representado por 2 esportistas, 2 atletas com os resultados melhores nas suas categorias. O Daniel Carlin foi prata na categoria até 73 quilos no Mundial de Budapeste, na Hungria, e nós tivemos a Shirley Nascimento ficando com um bronze na sua categoria até 57 quilos também nesse Mundial de Budapeste. No UFC, das 11 categorias que nós tivemos o Ale Pantoja perdendo seu título no peso mosca para o Joshua Van, de Myanmar. E nós também tivemos o nosso Charles do Bronx, um dos mais conhecidos atualmente no mundo das lutas, do UFC, perdendo seu título para o Ilia Topuria na categoria dos pesos leves. Mas também tivemos 2 atletas brasileiros que conseguiram seus cinturões. Nós temos o Alex Poatan, campeão na categoria meio pesado no duelo que ele venceu o Magomed Ankalaev, e nós temos também na categoria palha feminina a Mackenzie Dern, que é a atual campeã depois de vencer um duelo brasileiro contra a Virna Jandiroba. No boxe, depois de muito tempo na sua hegemonia, depois de Olimpíadas de Tóquio, se não estou enganado, a Bia Ferreira ela perdeu seu título no momento para a turca Elif Nur Turhan, exatamente, Elif Nur Turhan. E na categoria dos leves, palavras também da nossa atleta Bia Ferreira, que vai buscar essa revanche e ela quer de volta esse cinturão, mas isso é papo para 2026. Nós tivemos também conquistas no mundo das lutas, no taekwondo, com a Maria Clara Pacheco na categoria até 57 quilos e do Henrique Marques na categoria de até 80 quilos, são os atuais campeões representando o Brasil no Mundial que foi disputado na China. Passando agora para o mundo automobilístico, nós tivemos o Lando Norris conquistando seu primeiro título mundial na Fórmula 1, após ele disputar ali e ficar à frente apenas por 2 pontos do tetracampeão Max Verstappen, e também que teve a decisão até a última corrida com o Oscar Piastri, companheiro de equipe dele, que ainda tentava ser campeão na última corrida, mas não conseguiu. Destaque brasileiro na Fórmula 1, nós temos o Gabriel Bortoleto, que voltou a representar o Brasil numa temporada completa após 8 anos, né? A última vez tinha sido em 2017 com o Felipe Massa. Agora em 2025 nós voltamos a ter um piloto brasileiro no grid. O Gabriel Bortoleto terminou em 19º dos 21 que concorreram no campeonato. Ele fez exatamente, assim como o número da sua posição, ele também fez 19 pontos no campeonato, conquistado em 5 das 24 corridas diferentes, e o melhor lugar dele foi um 6º lugar na Hungria. Também muito se especulou que talvez a gente tivesse o Felipe Drogovic na temporada do ano que vem na Cadillac, a nova equipe da Fórmula 1, mas eles preferiram por 2 pilotos mais experientes que já têm rodagem na Fórmula 1, que foi o Sérgio Pérez e o Valtteri Bottas. Então, com isso, ano que vem, novas regras, a gente pode até falar disso mais pra frente também, que a temporada da Fórmula 1 só começa lá em meados de março, mas que confirmado no momento que nós teremos apenas novamente o Gabriel Bortoleto correndo pela Audi, né, que vai assumir agora o controle que era da Sauber para o ano que vem. Nós tivemos também no mundo das bolinhas, né, no tênis de mesa, o Brasil sendo muito bem representado, conquistando entre eles 5 títulos, todos eles envolvendo o Hugo Calderano. O Hugo Calderano venceu 4 deles de forma individual, que foram a Copa do Mundo em Macau, o Pan-Americano no Peru,
e os torneios mais simples em Buenos Aires e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além desses 4 títulos, em Buenos Aires, o Hugo Calderano também foi campeão, só que no formato de duplas com a sua noiva, a Bruna Takahashi. Ainda no tênis, só que aí no tênis mais tradicional, dentre os muitos torneios que tem ao longo dos meses e de todo o ano, nós tivemos o Carlos Alcaraz, o espanhol, sendo o campeão dos 2 principais torneios, que são o de Roland Garros e o US Open, os dois enfrentando o Jannik Sinner. E o destaque brasileiro vem para o nosso João Fonseca, que foi campeão em Buenos Aires, o seu primeiro título na carreira com apenas 18 anos. O João Fonseca, que começou, se não me falha a memória, em 2024 para 2025, no auge do número 200 no ranking. Hoje em dia ele está por volta ali do 30, 40, mais ou menos por aí. Ele também venceu uns títulos na Basileia e em Fênix. Nós temos também, no formato de duplas, o Rafael Matos e o Marcelo Melo, que foram campeões no torneio do Rio Open, no Rio de Janeiro, pelo Brasil. Nós tivemos também outro brasileiro sendo campeão agora no surf, né, o Iago Dora, conhecido como Iagout, né, para a internet brasileira. O Iago Dora, nos homens, e a australiana Molly Picklum foram os campeões da temporada da WSL, a Liga de Surf. E ambos, os dois de forma inédita, foi aí o primeiro título de ambos nas categorias. Nós vamos falar um pouquinho do vôlei. O campeão da Superliga Masculina de Vôlei foi o Sada Cruzeiro, porém, no momento, a Superliga Feminina ainda não se encerrou, porque ela começou esse ano, mas só vai ter as suas rodadas finais de mata-mata no começo de 2026. Nós tivemos também a VNL, a Liga das Nações, com a Polônia sendo campeão nos homens e a Itália nas mulheres, inclusive contra o Brasil na decisão. Nós tivemos também o handball, que não tivemos títulos, né, para a seleção brasileira, mas tivemos um ótimo desempenho em ambas as campanhas nos mundiais. No lado feminino, o Brasil caiu para a Alemanha, ficando em 6º lugar no geral e vendo a Noruega sendo campeã, mas com isso ela fez a sua melhor campanha na história. Ficando na parte masculina, com os homens em 7º lugar, que caiu para a Dinamarca, que no fim do campeonato chegou a ser campeão. E para a gente encerrar, para o vídeo também não ficar muito comprido, o último esporte que nós vamos falar aqui para registrar é o skate, que nós tivemos a nossa fadinha Raíssa Leal, que ela dominou de ponta a ponta mais um ano e saiu com o tetracampeonato da Street League, e de forma consecutiva, 2022 para 2025. Não tem outro nome no skate, é ela, Raíssa Leal, 4 vezes campeã mundial. Nós agradecemos a parceria de todos. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, é muito importante, e pode deixar comentários aqui, no máximo que eu puder eu vou atender os pedidos de vocês também, assim como foi esse vídeo aqui, e se Deus quiser em 2026 tem mais. É nóis, valeu, tamo junto.